E aí, gente, Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o primeiro tema, primeiro podcast aqui da Arena em Science. A gente tem nosso canal no YouTube, mas eu creio que podcasts também são úteis, são um tipo de mídia importante. E a gente vai trazer tanto conteúdo que a gente já fez no canal, quanto conteúdo que a gente não fez, né? A gente tem lá um chamado Just Talk, que é como se fosse um podcast solo, né? E talvez no futuro eu traga outras pessoas para falar sobre matemática, física, química, só coisas de ciências naturais normalmente. Podcast também do canal, que eu também põe no YouTube, né? Talvez. O tema que a gente vai falar é um bem importante, sobre inteligência artificial, né? Bem básico, e depois eu vou falar como na prática principalmente a parte matemática de gradient descent, que é descida de gradiente, que eu vou explicar como funciona, mais ou menos, né? Além dos principais modelos que estão sendo usados na inteligência quanto no passado, e de certa forma foi essa evolução ao longo dos anos, né? Então, primeiro, o ponto central do começo realmente da inteligência artificial, do ponto de vista computacional, é na questão do... Porque tem a parte filosófica, né, da criação de máquinas. A parte filosófica, né, tem alguns textos arcaicos, né, do período grego, que descrevem a criação de máquinas, né, com uma coisa chamada ichor, que seria o que daria vida para essas máquinas, para elas conseguirem pensar, né. Então, tem um texto chamado Argonautas, que é um texto de 2000 anos atrás, né, escrito em grego, que falava sobre essa máquina, esse guerreiro de bronze criado por Hefestos, capaz de pensar, né, de ter essa ichor, essa pseudo-alma, né, que ia dar pra ele algo relacionado à vida, né. Isso era um livro, né, uma história da época, né, tipo como se fossem os quadrinhos do Harry Potter da época, sei lá, algo do tipo. Então, além desse bicho específico de bronze, né, também tinha outros tipos de seres, né, personagens que também pareciam seres robóticos, né. Obviamente não existia o conceito de robótica ali, mas sim de guerreiros de bronze criados por Hefestos, que era bom com metais e tal, e invenção de coisas com metais, né. Então, é um exemplo de robótica na filosofia não, né? Na literatura grega da época, né? Tem um livro só sobre isso, e a gente vai discutir sobre isso posteriormente, né? De uma pesquisadora na área de história desse período, que fala sobre como existe bastante coisa relacionada à robótica na literatura do período grego, né? Mas o ponto que realmente a inteligência artificial aparece de fato é no artigo de Alan Turing, em 1950, chamado Computing Machinery and Intelligence, que é o paper de Turing, talvez um dos mais importantes dele. E é o mais importante de inteligência artificial. Alan Turing, ele pesquisou em muitas áreas. Ele também é famoso pela essa questão de ter uma participação na Segunda Guerra Mundial muito importante, que o filme Jogo da Imitação, em português, até tá dessa forma, que o ator é aquele do Doutor Estranho, é o mesmo, né? Esse cara fez vários filmes importantes desse tipo, né? Desse estilo mais ciência da computação, cyberpunk da vida. Ele fez alguns filmes assim, né? Como o Quinto Poder também. Mas no geral, Alan Turing, ele é um matemático, né? Ele desvendou a máquina Enigma, que era uma máquina dos alemães usada para passar mensagens codificadas dos ataques, né, por ondas de rádio. E por mais que os americanos e os ingleses conseguiam interceptar essas mensagens, eles não conseguiam decifrar, né? E tinha um time de matemáticos ali que queria tentar decriptar essa mensagem, que era uma coisa importante para saber os ataques, onde ia acontecer e tal, e se planejar. E o Alan Turing foi o cara que fez uma máquina que poderia fazer isso, né? E fez isso na prática.
O filme conta essa história. Embora ele seja mais famoso por isso, ele também foi um cara importante de um paper. Eu provavelmente não vou pronunciar corretamente, que é um pouquinho antes da guerra, se não me engano, que é o Aichifetung Problem. É um dos primeiros papers de Turing que vai falar do que não pode ser computável, né? Então, no sentido de que tem números que não são computáveis, tem programas que simplesmente não podem ser criados pelo simples fato de que não tem nenhuma máquina poderia ter capacidade disso, né? Então, por exemplo, se eu tiver um sistema, vamos supor que eu tenho um sistema que seja infinito, vamos pegar o universo, se ele for ou não importa, é só um exemplo. E vamos supor que eu quero computar o universo numericamente no computador. Algo que não é possível atualmente. A gente pode fazer um podcast só sobre isso, né? Tem um vídeo que eu falei, né? Que eu falei sobre esse tema, né? Se é possível não computar o universo, né? E no caso, não é tão possível pelo caso que a gente não tem capacidade computacional para isso no momento, né? Lloyd vai dizer no artigo dele sobre isso, né, se é possível computar numericamente o universo, que seria mais ou menos 10 elevado a 120 bits para conseguir fazer isso. Não, desculpa, 2 elevado a 120, não é 10 elevado a 120 não, é 2 elevado a 120 bits, que é bastante coisa, né, que a gente só teria 2 elevado a 31 no momento, usando todos os computadores da época que ele escreveu o paper, né. E mesmo agora a gente não tem essa capacidade computacional, né. Também nesse vídeo a gente falou no canal, né, que outras coisas podem até fazer esse problema computacional ficar muito maior, né, muito mais difícil. Então, e tem tentativa assim de computar parciais, né, você pegar uma constelação e você quer computar, simular no computador, sei lá, 3 trilhões de partículas. Vamos supor que você quer simular 3 trilhões de partículas no computador. Tem sistemas que já conseguem fazer isso, e no canal a gente mostrou um artigo que tentou fazer isso, que fez, usando supercomputadores comuns aí. E então é possível simular seções do universo, né? Talvez, vamos supor, você quer simular uma constelação, você tem que entender o quanto de dados que tem ali, né? E esses dados, eles têm, para você simular isso, você tem que ter é inversamente proporcional à sua capacidade. O problema é inversamente proporcional à capacidade que você tem de fazer isso. Então, por exemplo, se eu quiser simular a entropia numa panela, por exemplo, uma panela está queimando, tem um monte de partícula ali de vapor que está se batendo, eu quero estimar o número de partículas que estão se movimentando e tentar simular isso. Obviamente vai ser um pouquinho mais fácil de você fazer isso, porque é um sistema bem pequeno, você consegue fazer isso numericamente e usar equações relacionadas à difusão de partículas nesse contexto de uma panela com feijoada, enfim. Pega o volume da panela, pega o tanto de comida que tem na panela, enfim. E tudo isso você vai conseguir simular, creio que facilmente hoje em dia. Agora o universo é um sistema muito maior que uma panela, né? Então a capacidade computacional é muito complexa. E tem essa questão nesse paper de Turing, né? Eu usei esse exemplo. Será que um sistema com o universo ele é computável? É possível de você computar ele no computador? Será que tem números que não são computáveis? Por exemplo, se o número de números naturais, né, for infinito, que é, né, ou o número de números primos. Então, os números primos são infinitos. Então, por mais que você consiga achar no computador 2 elevado a 1 trilhão, que é um número que não é acessível no momento, ou com, sei lá, 4 quadrilhões de casas decimais, um número gigante que não é acessível a nós no momento, ele é computável, mas não é computável no momento, né? Mas o infinito não é computável, porque eu não posso criar uma máquina que consiga ter capacidade para gerar um número
o infinito porque é um número inacessível. Então o Turing provou ali que tem coisas que são inacessíveis à aritmética e à computação em si. Então, esse resultado de Turing é muito importante até para o teorema de Gödel, que a gente pode falar em outro podcast, né? Que também é importante, mas não tem a ver com o nosso tema tanto de que é inteligência artificial, né? Turing também, a pesquisa dele depois desse paper de 1950 também foi muito relacionada à química, a morfogênese na parte química. E a gente pode falar sobre isso em outro podcast também. Mas ele não fez só papers nisso. Ele tem papers, por exemplo, relacionados ao problema do... Que é um dos problemas que se você conseguir resolver, você tem que ganhar 1 milhão, né? Que é aquele do Bernard Riemann. Eu não lembro exatamente o nome. Deixa eu pesquisar aqui o nome desse problema. Eu vou lembrar ao longo do podcast, mas enfim. Que também é relacionado de certa forma a números primos. A hipótese de Riemann, lembrei. Ou em inglês, Riemann Hypothesis, né? E nos compêndios relacionados a Turing, né? No site dele, né? Nos arquivos do site dele, você consegue ver lá um negócio uma máquina que ele tentou criar, né? Pra calcular os números recíprocos da hipótese de Riemann, né? Que a gente pode explicar em outro vídeo com mais detalhes. Então ele fez muita coisa. E esse paper de 1950, o que ele fez? Ele sugeriu uma máquina que pode pensar. Então, o que seria uma máquina que pode pensar, né? Será que é possível criar uma máquina que pode pensar? Será que é computacionalmente possível? E ele deu uma estimativa na época, a neurociência não estava tão desenvolvida como agora, embora ainda falta muito pra gente conseguir entender o cérebro corretamente, mas ele deu lá um número específico, 2 elevado a alguma coisa, para descrever a capacidade computacional do cérebro, que isso seria computável. O problema é que isso não resolve o problema, né? Porque você precisa muito mais de capacidade computacional para simular o cérebro, como nós, né? É um problema muito maior do que parece. Mas ele sugeriu no começo o teste de Turing, né? Que é chamado de teste de Turing, que é o teste para ver se uma máquina poderia ser considerada humana ou não, de enganar o ser humano ao ponto de alguém realmente pensar que é um ser humano. Tem sistemas de IA que chegam perto disso, que talvez tenham passado o teste de Turing, pelo menos a versão padrão. Tem versões mais recentes. A versão padrão com certeza já foi passada, né? A GPT-3, por exemplo, é uma IA que consegue passar o teste de Turing. Eu escrevi um livro, na verdade, que se chama Conversando com uma Inteligência Artificial, né? Que é Conversando com a GPT-3, a versão antiga e a recente, que é a TextDaVinci 001 e a 002, e que é impressionante a velocidade que ela consegue responder e tal, mas ela não tem nenhuma capacidade de raciocínio independente. Ela não é independente do observador, como diria John Searle, que a gente vai falar em outro vídeo, talvez. Mas eu não tenho opinião própria, mas ela consegue responder umas coisas legais. Mas no geral, ele sugeriu nesse paper, ele deu várias sugestões contraditórias à teoria de que uma máquina que poderia pensar seria possível, e várias opiniões a favor. Uma das maiores objeções é a de Ada Lovelace. A Ada Lovelace é conhecida como a primeira programadora. Era uma pessoa que participava de uma família de matemáticos, parece. Escreveu o primeiro algoritmo, que era para uma máquina que no fim não foi completa, que era a máquina de Babbage. E tem essa questão se o algoritmo funcionaria ou não, mas realmente foi o primeiro algoritmo. E uma moça extremamente inteligente, no caso, né? E ela sugeriu, em algumas dos escritos dela, que Turing vai citar no paper, que na verdade seria impossível criar uma máquina que poderia pensar, que a máquina de Babbage ou calculadora da época, pessoas realmente pensavam que elas
que talvez essas máquinas poderiam pensar. Porque pensa, pra nós, uma calculadora é algo supérfluo, né? Tem no seu celular, ninguém vai falar que pensa. A calculadora pensa tanto quanto uma porta. Mas uma pessoa de 200, 150 anos atrás, 140 anos atrás, era uma coisa muito nova e as pessoas falavam, nossa, isso aqui consegue computar mais rápido do que eu, então com certeza deve pensar. Ou sugerir isso, tinha pessoas que sugeriam, embora pra nós seja uma idiotice. Mas no geral era isso, essa questão da se máquinas poderiam pensar na época, né? E na época de Turing ninguém pensava, já tinha livros falando sobre isso, e o livro de Isaac Asimov, ele parece, o Eu, Robô, né? Parece ter lançado depois desse paper, parece ter sido no mesmo ano, algo assim, mas já tinha assim na literatura alguma coisa ou outra relacionada a máquinas que poderiam pensar, né? Mas Turing foi o primeiro que disse que é possível, embora talvez muitos desacreditaram na época. Em 1956, realmente foi dado um start nisso, mas voltando à tese de Turing, ele também sugeriu que talvez seria melhor simular uma criança. Até num paper recente eu não sei se foi da DeepMind, eu falei no canal sobre ele. E era um paper, eu vou até pegar aqui, era um paper que era relacionado a mais uma da criação deles, né? Era um paper que tentava simular a mente de uma criança, no sentido de pegar objetos e tal no ambiente virtual. Então pensa num joguinho virtual 3D que eles criaram, no mundo 3D que eles criaram, e o sistema aprendia a pegar. O nome desse sistema era Plateau, e tem uma notícia na Nature sobre ele, né? Eu fiz um vídeo recente sobre ele. É Plato em português, fica Plato em português. Mas tem uma razão para ser esse nome, é uma sigla na verdade. E ele cita essa proposição de Turing. Ele fala no começo, no abstract mesmo, no resumo, que nessa questão da criança, que o Turing diz que simular uma criança menor. E obviamente a capacidade computacional, assim, tem essa questão de tem um problema que tem pessoas que creem que o cérebro não é computável. E que essa analogia de cérebro-mente é uma bosta, algumas pessoas dizem. Mas vamos ficar aqui só pra a gente falar com mais detalhes sobre isso. Vamos supor que um cérebro seja computável. E se for computável, então a mente de uma criança é muito mais simples do que de um adulto, porque tá menos desenvolvida, ela tem menos capacidade de processar informação. Então, portanto, é um sistema mais fácil. Você pode tentar simular o sistema de um gato, um rato, embora você simular o sistema, as conexões neurais de um rato, sei lá, são terabytes aí de armazenamento. Então é bastante giga, né? Então, imagina, pra você só simular os gráficos, né? Agora simular o bagulho acontecendo é outros 500. É um problema não resolvido de gerar um sistema consciente, mesmo de um animal irracional. A gente não tem nenhum sistema atualmente que consegue imitar esses de forma tão morfogênica de desenvolvimento de como o animal se comporta, né? Porque é claro que na natureza tem uma propriedade que ela é padronizada também, né? Que vem na genética, que todos os seres têm sua capacidade de processar informação diferente. Então, a zebra, golfinho, macaco, a leão, cada um tem a sua capacidade de processar informação diferente. Seus cérebros são diferentes de tamanho. O de um mosquito é diferente. Sim, mosquitos têm cérebro. E larvas não, uma minhoca tem também. A Escherichia é a mais famosa, né? A minhoca mais testada no laboratório de todas. Então eles têm cérebro, esses sistemas, né? Até plantas, até certo ponto, embora não tenham cérebro, eles têm uma noção de espaço, do que está acontecendo ao seu redor, de sensibilidade à luz, que nos faz pensar se elas pensam, né? Tem até um livro só sobre isso. Tem um curso no Coursera que é só sobre isso. O que as plantas sabem, né? What plants think. O que as plantas pensam. Em inglês fica assim, mas eu acho que a tradução do livro é porque as plantas sabem, conhecem. É um livro de um judeu
Eu falo assim porque ele é o curso é de uma universidade de Israel, né? Então, foi escrito por um israelita da Universidade de Israel. É um curso muito bom, por sinal, eu gostei. Por mais que não, não sou extremamente fã de botânica, foi um curso relevante, assim. Eu não li o livro, deveria comprar o livro. Mas aquele curso é literalmente livro, só que em forma de curso. É bom. Mas no geral, essa é a questão de Turing, né? Será que um sistema pode pensar, né? Essa foi a visão inicial. E em 1956, no Dartmouth College, alguns cientistas importantes da época, Shannon estava lá, McCarthy, várias pessoinhas estavam lá que, com relação a essa nova, com a visão de Turing, né? Será que uma máquina realmente pode pensar? Será que a gente pode fazer? Se criou um novo tema, né? Que é a inteligência artificial em si. Foi criada nesse Dartmouth College em 1956 com diversos caras importantes que com certeza fizeram nome nessa área. Então o nome dessa proposta foi o verão lá, foi um projeto, né? Eles ganharam até um dinheirinho, que foi bem pequeno, né? Quase nada. A Proposal for Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, né? Então uma proposta para essa pesquisa, esse projeto de pesquisa de inteligência artificial para Dartmouth College no verão, né? Aí eles pensaram que naquele verão eles iam resolver todos os problemas da inteligência artificial. Só que mal descobriram que eles não aprenderam nada nessa época. Porque simplesmente era muito mais difícil do que eles pensavam, né? Não, vamos dar esse dinheiro pra essas pessoas, com certeza elas vão resolver rapidinho. O Marvin Minsky também tava lá, que vai ser um cara importante posteriormente. E esse é o nascimento da IA em si. Depois vai ter alguns artigos importantes que eu posso falar em outro vídeo, sobre backpropagation, sobre reinforcement learning, aprendizagem de reforço, né? Sobre long short term memory, tudo isso daí é usado em programas como o AlphaGo, que derrotou o melhor jogador de Go do mundo, é um IA, né? A IA que joga xadrez, que é o AlphaStar, que joga Shogi, também é o AlphaStar, enfim, desculpa, é o AlphaZero, que joga xadrez e Shogi. O AlphaStar joga StarCraft 2. Tem o da OpenAI que ganhou de profissionais em Dota 2. Não tem a IA do League of Legends ainda, nesse nível. Mas no futuro com certeza vai ter. Então tem todas essas IAs que jogam jogos e que são monstros nisso, né? Em jogar jogos que eu sou por exemplo, em LoL eu tô prata, né? Então com certeza eu queria aprender um pouco com uma IA que joga melhor que eu, né? Então ganhar de jogadores no mundo todo e obviamente o tamanho de uso computacional desses caras, desses sistemas é gigante, né? São literalmente supercomputadores, várias clusters com milhares de servidores agindo ao mesmo tempo, com milhares de unidades de processamento para fazer isso acontecer, né? E terabytes de... Não sei se provavelmente terabytes de dados, porque são milhares de vídeos que são compressos para ensinar o sistema a aprender. Mas no geral, eu só expliquei um pouquinho da historinha, sem muitos detalhes, porque tem um hiato do que eu vou explicar agora e do que eu falei do começo, né? Então, eu só vou explicar o que é IA em si. A gente deixa o foco da história para outro podcast, né? Se você quiser também saber sobre a história, a gente tem um livro no canal, na Amazon, né? Que se chama História da Inteligência Artificial, século 23, que trata da história da IA. E a gente tá em 1970 por enquanto, no primeiro livro, no primeiro volume. Então, como que é? Primeiro, o que um sistema de IA busca? Qual é o objetivo dele? E também, ao longo da história, qual foi o objetivo dele, né? Desde do Perceptron, que a gente pode falar com mais detalhes no outro vídeo. O foco de sistemas de IA é aprender a resolver um problema computacional que é difícil. Um problema que não tem nenhum algoritmo comum consiga resolver. Por exemplo, há muito tempo atrás, xadrez
não era um jogo era um jogo difícil para sistemas de computacionais. Então não tinha nenhum algoritmo para ganhar de jogadores no mundo todo. Porém, foi criado um negócio chamado Deep Blue, que ganhou do Garry Kasparov, se não me engano, 5 partidas em 1997. Um ano atrás ela tinha perdido, mas em 1997 ela conseguiu ganhar. Aí depois a IBM não quis revanche, né? Porque já tinha ganhado, era melhor não ir de novo, né? E ganhou do melhor do mundo do xadrez na época. Não era um sistema de IA, era um algoritmo de brute force, né? Testava todos os movimentos possíveis e via as melhores jogadas. De tree search também, ele criava uma árvore de pesquisa para pegar as melhores jogadas, as jogadas que tinham melhor chance de vitória, baseada no estado do jogo ao longo do tempo, né? Então, a partida está no mid-game do xadrez, então ela meio que consegue analisar a probabilidade das melhores jogadas, quais são, né? E tinha um banco de dados de jogadas de profissionais. Então a IBM contratou professor, isso está no paper da IBM sobre o tema, né? Que foi publicado depois. A IBM contratou jogadores de xadrez profissionais do mundo todo, que não eram Garry Kasparov, obviamente, para fazer um databook com todas as jogadas principais para determinados movimentos. E aí, para determinados movimentos, o sistema ele pesquisava na árvore de pesquisa dele quais seriam os melhores, baseado naqueles dados do databook, que era tipo um livro com as melhores jogadas para determinados momentos da partida. No fim, ganhou do Garry Kasparov. Foi um grande feito. Mas era um problema que era considerado complexo de se resolver na época e que não era de IA, mas um algoritmo muito bem feito. É que o algoritmo ele não aprendia, era só aquilo. Se você pegasse esse algoritmo hoje, é a mesma coisa. A Deep Blue ainda, se você pegar a máquina como ela estava naquela época, ela não melhorou nada. Pelo contrário, os programadores constantemente mudavam ela para ficar melhor, tanto que ela perdeu em 1996. O de IA não é assim. Ele aprende como ficar melhor. E é isso que eu vou explicar agora como isso funciona. Como, por exemplo, o AlphaGo conseguiu vencer o melhor do mundo de Go. No comentário da Deep Mind que fala sobre isso. Não foi com um algoritmo fixo, mas um algoritmo que mudava ao longo do tempo. Como funciona isso? A técnica mais conhecida e famosa, embora seja apenas uma das que talvez não seja tão... Ela ainda é usada, né? Mas não necessariamente em todos os modelos. É o backpropagation. Tudo em A usa cálculo diferencial para conseguir atualizar a rede para o sistema aprender. Então, como que funciona na prática o aprendizado simples de uma IA? Você tem um número de dados, né? Pode ser vídeos do Super Mario jogando, de alguém jogando Super Mario, e o sistema ele quer aprender como jogar Super Mario. Como que ele faz? Então, primeiro, para aprender a jogar Super Mario, eu preciso de dados, né? Então, eu posso ou fazer o programa jogar contra o jogo direto, né? Ou de repente eu ponho vídeos de pessoas jogando para ele analisar e tentar aprender a jogar. Mas isso é para outro dia. É imitation learning. Não, ou behavioral cloning, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Que é meio que imitar um jogador como jogar o jogo, né? Mas inicialmente o backpropagation é uma forma de gradient descent. Isso já existia antes da IA. É um problema de matemática de optimização. Então, se tem um problema computacional e você quer resolver esse problema da melhor forma possível, você optimiza ele o máximo possível para você resolver mais rápido. Então, o problema ele demora 10 anos para completar, eu quero demorar 5. Vamos pegar um problema mais normal. Demora 10 dias para completar, eu quero simular a tal galáxia ali, o normal é uma semana. Um artigo que a gente citou no vídeo sobre isso, né? Sobre a complexidade de simular o universo, foi uma semana que eles demoraram para rodar o algoritmo lá para simular a cluster de galáxias ali no computador, no supercomputador, né? Então eu quero diminuir, eu quero fazer um algoritmo que melhora, sei lá, 4 dias, 3. Embora seja talvez impossível diminuir essa complexidade ao ponto de ser 0 segundos se eu não aumentar a capacidade computacional, né? Então se o computador da Xuxa, por mais que você optimize um algoritmo bom, talvez não rode LoL, não rode jogos bons, porque tem um limite para essa optimização, né?
e é chamado de Teorema do Lanche Não É de Graça. Eu não tô zoando. É No Lunch Theorem. O No Lunch Theorem é um lanche. Não é um lanche, é um teorema de verdade que diz que nada na IA é fácil. Não tem como você ter um algoritmo para resolver tudo de uma vez, uma bala de prata. Porque se acha que os algoritmos de IA não dominaram o mundo no momento. Embora isso seja realmente impossível. Se você ler nosso vídeo sobre a história da inteligência artificial, você vai ver que a IA é muito mais mansa do que parece. Mas por que a IA não consegue, por exemplo, resolver todos os problemas computacionais atuais? Traveling Salesman Problem, por exemplo, que não consegue resolver isso. Em português é o teorema do... Não, teorema não. É o problema do caixeiro viajante, que é um problema computacional difícil. Ou resolver todos os problemas relacionados a câncer, a detecção de câncer, né? Que não é um problema resolvido agora em IA por enquanto. Por incrível que pareça, determinadas populações diferentes, esse sistema talvez não funcione. Por incrível que pareça, então não é um problema resolvido ainda. E N problemas na química, na física, que algoritmos de IA não resolvem. Eles não resolvem tudo. Em computação quântica mesmo, a gente tem algoritmos de correção de erros. Aí tem essa sugestão de que algoritmos de IA talvez poderiam ajudar a corrigir os erros que acontecem em computadores quânticos. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes do vídeo. Só que no momento não tem nenhum algoritmo de IA que realmente consiga resolver o problema. E às vezes os algoritmos que não são de IA resolvem o problema melhor. Talvez a maioria das vezes esse é o caso. Tem problemas que foram resolvidos por IA recentemente na tese da Nature, que é sobre envelopamento de proteínas, né? Que é como as proteínas... Você quer prever como a estrutura de uma proteína emerge. Isso é super importante para biologia molecular, para medicina e biomedicina. E teve um algoritmo de IA que fez isso recentemente, da DeepMind, que resolveu o problema de envelopamento de proteínas, que era um problema que era considerado NP complete, né? Problema difícil computacionalmente. A gente vai explicar isso com mais detalhes. O que é NP complete, isso blá blá blá, em outro vídeo, né? Mas basicamente esse No Lunch Theorem, né? O teorema do lanche não é de graça, né? Significa que você não pode resolver um problema computacional de forma para sempre, ao ponto de que você pode resolver todos os problemas facilmente. Não é assim que funciona. Pelo contrário, na IA você de repente tem que usar vários métodos para trocar o seu modelo constantemente para conseguir resolver o seu problema. E isso é meio que às vezes, mais uma experiência, né? Você vai testando o que dá certo, o que não dá certo. Às vezes parece que você não sabe o que está acontecendo. Você só põe lá os modelos, as funções de optimização que melhor funcionam, os hiperparâmetros que funcionam melhor, que eu vou explicar, enfim. Mas Gradient Descent é uma forma de optimização de um problema. No caso, geometricamente você quer achar os locais mais baixos de uma função não convexa. Então, o que é uma função não convexa? O que é uma função convexa, por exemplo? Então, pega uma bacia que você põe água para lavar roupa, e pega uma bolinha e joga nessa bacia. A bolinha, ela vai, se você jogar com força, né, ela vai ir de um lado para o outro até chegar no centro, que a gente chama de global minima. O que é global minima? É o menor lugar daquela função não convexa. Qual o menor lugar do campo cartesiano de uma bacia de água de lavar roupa? É o centro, né? Porque ela está no ponto mais baixo. Então, vamos supor, troca a bacia agora. Agora essa função são seus dados. Esses dados são representados numericamente. E são dados relacionados a reconhecer se a foto que eu estou tirando é de cachorro ou de gato. O sistema quer usar os pixels da imagem para reconhecer uma foto de cachorro ou de gato. E é isso que eu quero fazer, esse é o meu objetivo. Eu quero fazer uma função que consiga corrigir meus erros. Eu tô colocando os dados de fotos de cachorros e de gatos e eu quero corrigir meus erros.
E aí eu tenho essa função com... Só que o problema na IA é que não é uma função convexa. Se fosse assim seria fácil o bagulho. É uma função não convexa, enorme. Então imagina uma montanha com vários declives enorme. Você não consegue mapeá-la totalmente. Você tem que andar em cada parte da montanha para mapear. E vamos supor que no fundo tenha ouro. Nos lugares mais fundos dessa montanha rochosa tenha ouro. Só que você não sabe onde ficam os lugares mais fundos. Você tem que ir pra explorar. E esse é o problema. Que demora para explorar. Cansa. Demanda energia e recursos. E isso que é uma função não convexa na IA. Você quer optimizar o problema. E quando você acha esses global mínimas, né? Que são as partes mais baixas do seu sistema. Na prática não acho global mínima, né? Acho o que a gente chama de local mínima. Que são partes baixas, mas não é a parte mais baixa. E quando você acha essas partes mais baixas, você pega o ouro, né? Nessa função, é uma função numérica, um troço numérico. Os pixels que representam as imagens dos cachorros e de gato são coisas numéricas, que a gente chama de weights, são os neurônios artificiais do nosso sistema. E eles vão mudando conforme os erros vão sendo corrigidos. Então vamos supor, eu tô rodando um programa para jogar Super Mario. O programa tá aprendendo a jogar Super Mario, papapá. E aí, o bichinho morreu, primeira vez. Eu rodei 1000 vezes. Com o tempo, o sistema de IA vai calculando os gradientes do sistema. O que são os gradientes? São as partes mais baixas dessa função não convexa que representam os meus dados. E o seu foco é criar ter o maior valor possível. Tipo, o seu sistema, quando ele tem valores baixos, ele quer corrigir. E como ele corrige? Jogando melhor. E eu vou explicar isso daí com mais detalhes em outro podcast. Quanto mais ele joga melhor, mais ele... Quanto mais ele joga melhor, mais essa função vai ficando maior. Quando ele perde até... Aí no caso é Reinforcement Learning. Mas quando a gente fala de jogo, não tem como entrar em Reinforcement Learning. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Porque senão eu vou ficar aqui um dia. Mas... No caso, vamos voltar para cachorros e gatos, né? Eu quero achar os local mínimas, né? As baixas mais baixas dessa função. E como que eu faço isso? Usando cálculo. Então eu quero achar nessa função não convexa, diferencialmente, na parte de cálculo, as partes mais baixas dessa função. E aí que vem backpropagation. O backpropagation, ele acha as partes mais baixas da função, corrige o problema, e isso várias vezes. Então eu rodei o programa, por exemplo, 7.000 vezes. Então eu fui achando um gradiente, corrigindo, até que o sistema começou a reconhecer fotos de gatos e cachorros, começou a jogar Super Mario bem. Embora backpropagation sozinho não consegue jogar Super Mario, tem que ter mais coisas. Mas no geral, para reconhecimento de, por exemplo, de caracteres, já é o suficiente, talvez. Quer reconhecer se é 1, se é 2, se é 3, o número, né? E essa foi a aplicação primeira, talvez, da IA em reconhecimento de objetos, né, de imagens, que são caracteres, né? Então tem um banco de dados chamado MNIST, por exemplo, que é relacionado a isso. Reconhecer números e letras, caracteres, que no caso são pixels que representam esses números. E tem que aprender a reconhecer 1, 2, 3. Aí tem outras coisas como filtros, outras coisas que não estão sendo faladas aqui, mas tem a ver com o negócio. Mas basicamente o contexto básico de IA é você achar o gradiente para corrigir seus erros e atualizar. Isso vem um pouco, é inspirado apenas em como a gente pensa como seria o aprendizado no cérebro. Então você, por exemplo, joga mal futebol, você treina, comete vários erros, a pessoa vai te corrigindo e tal, até você aprender. Quando você tem um professor do seu lado, a gente chama isso de aprendizado supervisado na IA. Quando você categoriza os seus dados. Então eu tenho 5.000 fotos de gatos e cachorros, e eu falo no sistema, no código, qual é a foto de gato e qual é de cachorro. E tem um aprendizado não supervisado, que eu não falo. Se vira aí, acha as diferenças nas imagens de gatos e cachorros, qual que é qual, sozinho. E tem o semi-supervisado, que eu falo um pouquinho dos dados qual é gato, qual é cachorro, mas depois eu deixo o sistema se virar sozinho. Então tem muitas analogias
com a forma que o ser humano aprende, né? Então, a gente pode falar sobre isso com mais detalhes quando a gente vai falar sobre robótica, né? Do aprendizado de Piaget e Vygotsky, né? Que são bem importantes na parte de psicologia de desenvolvimento, que também é importante na IA para robótica. Tem essa questão do aprendizado não supervisado, enfim. Supervisado tem um professor do lado, você categoriza os seus dados. Não supervisado, você deixa o sistema se vira. E no semi-supervisado é meio que entre os dois, né? Você meio que fala um pouquinho, você meio que dá dica. Era tipo meu professor de desenho, ele simplesmente ensinava uma vez, depois se vira. É assim que se aprende, ele falava. Se ele ficasse ensinando toda hora, eu falava que não aprendia. A parte de aprender de desenho é você aprender sozinho, né? Você tem a ajuda do professor no começo, e aí tá aquele problema, pintar, luz e sombra, depois você se vira pra copiar uma pintura, enfim, do livro, nos cursos de desenho, né? Mas enfim. Então, no geral, IA é você resolver uma função não convexa super gigante, né? Porque imagina, se você ter 30 terabytes de dados, né? 300 terabytes de dados, vamos supor. Você tem, sei lá, 50 mil vídeos que você vai usar na sua função para aprender a reconhecer objetos, enfim. Você pode fazer os vídeos ficarem menores assim, compressando eles, usando compressão neles, deixando com menos pixels, né? Mas mesmo assim o bagulho é muito grande. Então tem esse problema que quanto mais você tem dados, mais essa função não convexa fica maior. Aí é aquele negócio da montanha, né? Quanto maior uma montanha, por mais que ela tenha mais ouro, vai ser muito difícil de você achar as pepitas de ouro, que são nos lugares mais baixos, né? Essa função com declives e altives, sei lá, com montanhas grandes e baixas, que é difícil de achar as partes baixas, que são os local mínimas na parte de descida de gradiente de uma função não convexa, que é super difícil. E na verdade, o super estranho, eu tava, quando eu escrevi um livro sobre história da IA, também sobre IA em jogos, uma coisa que eu aprendi em um dos livros que eu li pra fazer isso, eu até fiz book review desse livro no canal. É um livro sobre teoria de Deep Learning Theory, que são pessoas que tentam explicar como IA funciona por baixo dos panos. E por incrível que pareça, não é tão simples assim. Não é tão explicado assim como IA funciona estatisticamente falando. Não tem uma resposta única para como IA funciona na prática. Mas como funciona no caso essa questão da teoria de Deep Learning, né? Tinha uma questão lá que explicava como Gradient Descent devia ser NP-hard para funções não convexas grandes. NP-hard, na teoria da complexidade computacional, quer dizer difícil pra cacete o bagulho. Então não devia ser possível fazer um sistema que consegue resolver esse problema. E tem várias formas de descida de gradiente. Tem Block Propagation, tem Gradient Descent com Momentum, tem tem outro que ajuda a Gradient Descent, que é o Adagrad, Aiden, que a gente chama de hiperparâmetros, né? O Aiden é o mais conhecido e mais usado, né? Se não me engano foi criado pelo Facebook, não lembro certinho. Que são hiperparâmetros que você põe no seu código. No código tá tudo lá, tá o hiperparâmetro que você põe, a função a função que você põe, que é a função de ativação. A função de ativação, na verdade, ela serve para transformar os seus dados, por exemplo, seus pixels, você pega esses pixels que são valores numéricos, né, que definem a imagem, e você transforma eles na função que vai depois virar os seus neurônios artificiais, né? Então você pega esses dados, transforma em algo que pode ser usado para ser treinado, né? Na IA, ele chama função de ativação, e no código tem várias dessas, tem a ReLU, tem a Liq-ReLU, tem a TA, Gaussian, SoftPlus. Aí você usa o que mais você gosta. A Liq-ReLU é mais usada. Liq-ReLU e Adam são os mais usados, né? O Adam é para ajudar
no Gradient Descent. É para ajudar para achar as funções de os gradientes mais rápido, né? E tem outras também formas de Gradient Descent, mas tem a Nesterov também, Gradient Descent de Nesterov. Tem N formas de fazer Gradient Descent hoje em dia, né? Mas Block Propagation foi a primeira que funcionou. Então, basicamente, você quer atualizar a sua rede. Eu lembro o sistema do OpenAI 5, que jogava Dota 2, por exemplo. Ele calculava, sei lá, 45 gradientes ao longo da partida. E já no meio da partida, depois de 50 minutos, já atualizava. E o sistema ficava melhor. Então, o sistema, jogando com os melhores do mundo, aprendia enquanto estava jogando. Então, é meio que uma analogia com como o cérebro acontece, né? A gente vai aprendendo conforme com o tempo. E às vezes numa partida mesmo, a gente aprenda como resolver um problema de repente, como derrotar o nosso inimigo numa luta de boxe. A gente tá aprendendo ao mesmo tempo também. Então, na neurociência a gente chama uma das coisas relacionadas a isso long term memory, memória de longo termo, né? Tem a de curto prazo também, que no caso a gente aprende com calma, né? A gente não é que nem o sistema de IA que aprende rápido, mas a gente vai armazenando as coisas que realmente fazem a gente melhorar em algum, como violino, algo do tipo, às vezes de forma inconsciente, e vai ajustando conforme o tempo, conforme a necessidade, guardando hierarquicamente. Eu creio que o aprendizado ele é hierárquico, né? Então você pega o que realmente é útil e o que é inútil você descarta, né? Então você tá aprendendo lá a jogar poker, o que você aprendeu que não é útil pra você, que não te melhora, você descarta, e isso de forma inconsciente. Então tem uma propriedade hierárquica do aprendizado do ponto de vista psicológico apenas. Mas então a gente tem funções de ativação que transformam os nossos dados para depois serem treinados. Tem várias funções de ativação, são funções, equações numéricas. Você pode ver no meu livro tem, mas qualquer livro de IA tem, tipo o básico do básico. Tem os hiperparâmetros, Adagrad, Aidan, Gradient Descent with Momentum, então, que são coisas para ajudar o seu algoritmo a aprender melhor. Tem também as camadas de aprendizado que você tem nesse sistema, que tem essa questão de que quanto mais camadas de aprendizado, melhor. Essas camadas vão conter os seus neurônios artificiais. Esses neurônios artificiais, eles pegam os valores numéricos que representam a função não convexa que eu falei e representam os seus dados. Então você tem lá imagens de gatos e cachorros, são transformados em dados numéricos que vão ser atualizados ao longo do tempo para ficarem melhores, né? Para você achar como resolver o problema. Mas esses weights, né, eles vão mudando ao longo do tempo, como se fossem, entre aspas, neurônios, né? Eles vão mudando conforme você vai achando os gradientes, eles vão mudando numericamente até ficar um valor melhor. Então, é mais ou menos isso. Então, funções de ativação, hiperparâmetros e basicamente isso, né? E os neurônios e as camadas artificiais, né? Normalmente em Deep Learning a gente tem várias camadas. Tem papers sugerindo infinitas camadas. Vai ter gente que fala, talvez poucas camadas seja melhor, muitas. Colocar 10 já tá bom, 8. Isso impacta muito o treinamento, né? Dependendo do número de camadas que você pôr no seu sistema, que é simples, gente. O código de IA é simples pra cacete. É simples. O problema é você resolver o problema não é fazer o algoritmo. O problema tem TensorFlow aí. Eu só sei TensorFlow no momento, mas é muito fácil. Pelo menos TensorFlow, que é o único que eu sei de programar de IA, o único que eu aprendi, né? E fiz curso sobre. É bem fácil. Tem também tem outros também que é bom. Tem o PyTorch. Nunca usei PyTorch. Tem o Keras, que também falam que é mais fácil de aprender. Então, hoje em dia, aprender IA é fácil. E nem precisa saber a parte matemática. Você tem que saber como só programar ali as funções de ativação principal. Você tem que saber o que é hiperparâmetros, quais são os melhores.
e quais são. E é legal você treinar vários com seus dados, né? Você usar vários diferentes e também tem os algoritmos, né? Os algoritmos, os modelos de aprendizado, que é a parte que a gente vai terminar aqui. E tem vários, né? Tem o Support Vector Machines, cada um tem o seu esquema, né? O jeito que é usado, né? K-Nearest Neighbor, que chama KNN. Tem diversos modelos de aprendizado que eles são por si só diferentes. E normalmente você usa e tipo, tem modelos de aprendizado supervisado, não supervisado e semi-supervisado, que nem eu falei antes. Tem algoritmos para cada um. E no caso você usa o que mais se parece com os seus dados, né? O que você acha melhor. Então é basicamente isso, né? É uma coisa simples. E normalmente eu vejo os caras testando vários, né? Então, por exemplo, você pega 10 algoritmos que são legais para os seus dados, você usa. E aí você vê qual sai melhor. Você não dá pra você saber de antemão qual vai ser melhor. Se vai ser KNN, se vai ser CNN, Reinforcement Learning, enfim. A gente talvez explique com mais detalhes cada um em outros podcasts, né? Mas IA, no geral, é um sistema de aprendizado que usa cálculo diferencial para achar gradientes, para resolver funções de optimização. Você atualiza sua rede várias vezes. O exemplo mais clássico, essa foi a hora que eu aprendi como o bagulho funciona, no artigo da OpenAI sobre o Dota 2. Você calcula os gradientes e aprende. Você melhora o seu sistema. É claro que tem muitas outras coisas além do modelo de aprendizado, além dos hiperparâmetros que você escolhe no código, além das funções de ativação. Isso é o básico, é só a superfície. Porque tem vários modelos importantes como Reinforcement Learning, como Imitation Learning, que é muito bom para jogos, Behavioral Cloning, que também é importante para jogos. Tem alguns algoritmos que não estão mais sendo usados tanto, né? Como algoritmos genéticos, populacionais. Em IA eu não vejo usando mais, não muito. Mas no geral tem vários modelos. Tem Liquid Neural Networks, tem o paper do MIT, eu fiz um vídeo sobre no canal Liquid Neural Networks. Eu lembro quando lançou, fiquei muito interessado, que é baseado na forma como a Escherichia coli funciona. Então é baseado eu acho que é a Escherichia coli, eu não lembro certo. Era um pouco baseada na forma que os neurônios de um cérebro de uma minhoca funciona. Ela tem 300 neurônios e eles usaram como base. São os pesquisadores do MIT e eles fizeram uma palestra num canal que é relacionado ao MIT sobre IA, né? E o bagulho era fino. O bagulho é fino. E eles usam uma forma de gradient descent um pouquinho diferente. Eles usam um pouco de background propagation também, mas uma forma... Eles mudam um pouco, na parte de equações diferenciais, eles mudam um pouco alguns detalhes. Eles falam que ela é líquidas por causa, talvez, eles usam funções... Eu não lembro exatamente o detalhe que eles mudam. Na palestra eles falam. Mas é uma mudança simples na equação que faz o bagulho ficar melhor na prática. Então seria talvez uma forma mais suave, né? Em topologia diferencial, talvez a gente chame isso de funções do tipo smooth. Acho que é smooth que fala. Smooth, sei lá. Que é funções que você, no contexto deles, uma função que você consegue calcular o bagulho de uma forma mais lisa, por isso é líquida. E eles têm lá a base teórica para fazer isso, né? E eles provaram na prática que funciona. Então, chama Liquid Neural Networks. É um modelo novo. Eu não sei se é muito conhecido ainda, mas acho que foi nesse ano, 2022, que postaram, né? Mas é um bagulho bem zica mesmo. Talvez o mais... que eu mais gostei recentemente. Talvez não funcione. Talvez daqui a 2 meses vai ter um melhor. Mas, na minha opinião, é uma coisa diferente, né? Então, tem essa questão de que as pessoas não conseguem explicar IA totalmente. Tem pessoas que disseram que IA era uma... como se diz?
Era tipo... Mas enfim, vamos parar aqui que tá trabalhando tempo. Senão o Anchor vai me tirar. Mas então era isso. Até o próximo podcast.